Olá, muito boa tarde. Está na companhia do programa Eclésia, que neste dia reserva espaço para a análise bíblica, tendo em vista aquele que será o 27º domingo do Tempo Comum. Contamos com a presença entre nós de Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está também connosco Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação. Boa tarde, obrigado por estarem connosco. Não foi há muito tempo que participaram ambos nas Jornadas Missionárias, neste desafio permanente da Igreja ir em busca do próximo e de lhe propor a boa nova do Evangelho. Há também um ano missionário que está a ser lançado e, nesse sentido, os próprios bispos também emitiram uma nota pastoral. Entendo, começo, Juan Ambrósio, por si, como oportuno este investimento, digamos assim, que se está a fazer nesta atividade pastoral da Igreja? Não podia ser de outra maneira, não, nem sequer é só uma questão de oportunidade, embora também possa ser assim, porque é uma questão de identidade daquilo que a Igreja é. Há uma proposta em cima da mesa clara com este pontificado, da mudança um bocadinho de dinâmicas, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, e a proposta é feita de um mês extraordinário para voltar a dinamizar isto ainda mais, e os nossos bispos, em boa hora, pegaram nessa proposta e estenderam-na à totalidade de um ano, ou seja, uma altura para que as nossas comunidades cristãs em Portugal ganhem consciência de que a dinamização missionária, este movimento de saída, este ir em encontro dos outros, este estar virado constantemente para as periferias e fazer disso a direção constante do nosso caminhar, tem que ser até o critério para vermos como estamos a anunciar, como estamos a celebrar, como estamos a viver a diaconia e a caridade. Ou seja, que esta dimensão missionária seja também critério da maneira como nós estamos a viver e a organizar as nossas comunidades. Catarina António, e os jovens não ficam de todo de fora deste desafio? Os jovens não podem nunca ficar de fora, não é? Os jovens são parte da Igreja e, como parte da Igreja, também eles têm de dar o seu sim a este desafio, que é este ano extraordinário da missão. Não só este ano, mas de forma a que compreendam que todos os dias, a todos os momentos, enquanto cristãos, são chamados à missão. E cada vez mais eles partem, não é? Todos os anos são muitos daqueles que aderem a projetos de mais longa ou mais curta duração, em iniciativas que os projetam para realidades de vida muito diferentes, não é? Mas regressando depois destas experiências muito enriquecidos. Sim, todos os anos partem centenas que nós tenhamos conhecimento, porque se olharmos para o global, no mundo partem milhares. E a ideia não é só aqueles que sejam um tempo isolado, ou seja, que vão para um país, vamos pensar, por exemplo, que vão para a África ou que vão para a Ásia e que façam aquele tempo fechado de missão, mas que regressem e sejam agentes transformadores da missão. Porque a maior missão, como eles próprios nos dizem, é o regresso. É o transpor aquilo que viveram no terreno, longe da sua casa, da sua comunidade, das facilidades do dia-a-dia, transpô-lo nas suas comunidades cristãs, nos seus trabalhos, nas suas escolas, entre os seus pares. Esse é o maior desafio da missão. E neste agir missionário, nestes programas também em que os jovens se inserem, enquadrados também pela plataforma da Fundação Fé e Cooperação, como é que conseguem trabalhar a dimensão específica missionária da Igreja, não a reduzindo a uma mera ação de voluntariado humanitário, não é? Mas colocando lá também a especificidade do Evangelho, não é? Eles são cristãos. A maior parte dos jovens que partem ligados à plataforma de voluntariado missionário que a FEC coordena são cristãos. E logo aí já têm outra maneira de estar e outra maneira de viver. Não é necessário ir para o terreno e fazer a evangelização pura e dura, como se costuma dizer. É com a sua vida que eles vão evangelizar as pessoas que com eles se cruzam. Aliás, o testemunho, não é? De vida é o mais forte, exatamente, não é? Exatamente.
Essa é a parte mais forte. O professor Coelho tem uma visão muito própria. É verdade, eu costumo colaborar com a Fundação também a este nível, e o fim de semana que eu acho que costumo dinamizar tem a ver mesmo com isto do voluntariado missionário. Eu costumo dizer, até quase que a brincar, a Catarina sabe isso, que o meu objetivo durante aquele fim de semana é mostrar que a expressão voluntariado missionário não faz sentido. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós não podemos entender a missão enquanto tal como uma coisa que eu faço voluntariamente, ou seja, posso fazer ou não fazer. Não. Eu sou cristão na medida em que faço a missão e, portanto, para o cristão não há a possibilidade de não fazer missão. E se entendermos voluntariado assim, não faz sentido. Claro. E, portanto, o voluntariado coloca-se depois da outra maneira, é como eu concretizo essa missão. Aí sim há a disponibilidade do meu tempo, das minhas energias, de sair para outros territórios, e aí sim se compagina o voluntariado, digamos assim. Mas é preciso que isto fique claro para depois não se criem, clarificar os conceitos. Também gostaria de dizer uma outra coisa em relação a este ano extraordinário e este mês extraordinário. Estamos muito habituados a propostas de anos, de meses, e isso pode levar-nos a correr o risco do happening. Ou seja, isto é um happening, não é? Celebrou-se e quando se termina a celebração, está armado. Venha ao seguinte. Não podemos cair nesse erro. Algo disto já aconteceu quando o Papa instituiu o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, não é? Tem um documento no início e no fim, no próprio dia em que está o jubileu a encerrar, escreve um outro documento dizendo que a misericórdia tem que ser a marca da Igreja. Penso que essa dinâmica devia ser também assumida aqui. Na sua nota pastoral, os bispos dizem querer terminar com a pastoral da conservação. Exatamente. E passar para outra. Para outra pastoral, essa outra, digamos assim, essa outra categoria, essa outra dinâmica, que é uma pastoral missionária, uma dimensão missionária. Não no sentido da conquista, de fazer com que agora todos sejam cristãos, mas de, a partir da luz do Evangelho, edificar uma outra história, edificar uma outra sociedade. Nesta nota, Catarina, os bispos também citam o Papa, e quando ele diz que os jovens têm que fazer ruído, não podem ficar no sofá a ver a vida passar, e decididamente aqueles que passam pela Fundação Fé e Cooperação na preparação para o seu voluntariado missionário, que já aqui esclarecemos, decididamente não estão dispostos a serem protagonistas de uma sociedade diferente, não é? E notas isto, esta vontade dos jovens de hoje, que aparentemente poderíamos associá-los ao conforto, às seguranças que este mundo pode oferecer, mas cada vez mais querem fazer estas experiências, não é? Sim, cada vez mais os jovens vão procurando o sair do sofá, não é? Nestas jornadas... Também vem no texto, não é? Também vem. Estas jornadas missionárias, por exemplo, havia uma música que dizia pula, salta, sai do sofá. E cada vez mais é isso que nós vemos nos jovens, porque já não se contentam apenas com aquilo que têm no dia-a-dia, já querem mais, procuram mais. E em relação à Igreja estamos a ver que isso está a acontecer. Já não se ficam apenas por aquilo que lhes é imposto, não é? Nós sabemos que um jovem tem o seu percurso, o batismo, depois faz a catequese, todos os sacramentos, mas eles já procuram ir além disso, não é? Às vezes dizemos, mas os jovens ainda são muito comodistas. Alguns talvez sejam, mas a verdade é que está-se a fazer um caminho de procura, de desinstalar, porque uma coisa que realizam os jovens, que o que nós vamos vendo ao longo dos anos, é este desinstalar. A partir do momento em que percebe que para ser feliz e para viver não precisa de ter tudo aquilo que lhe é oferecido, uma TV cabo, uma internet de 24 horas, redes sociais, que pode ser muito mais do que isso, então o jovem encontra o seu papel no mundo e o seu papel na Igreja e vai também ele transformando a Igreja, não é? Há uma frase que diz, que até dá tema ao plano de formação deste ano da FEC, que é: eu sou uma missão neste mundo, não é a missão, eu sou uma missão neste mundo e para isso estou nesta terra. É isso que o jovem procura em cada dia. Eles regressam mais autênticos depois, sentem-se mais preparados até para a vida aqui, olham as coisas com um prisma já diferente. Não é? Eles descobrem a sua autenticidade. Autênticos eles já têm de ser quando partem, não é? Porque se eles não forem autênticos vão partir pelo motivo errado. Mas eles quando regressam vêm mais, eu diria, desprendidos. Não sei se a palavra existe, mas se não existe, invento agora, vêm mais desprendidos daquilo que o mundo lhes ensinou a ser até ali. Percebem que ser simples, doar-se por inteiro, sem condições,
acaba por ser aquilo que lhes é pedido desde o momento em que são batizados. E aí regressam transformados. Eu pego no que a Catarina disse, sobretudo uma expressão ali, que podem partir por motivos errados. Porque é preciso perceber isto. Ou seja, há neste momento uma grande dinâmica de partida e de saída. E não só nas comunidades cristãs, não temos que ter ilusões acerca disso. E aí eu gostava de dizer, porque não quero chamar a isso motivos errados, mas quer dizer que nós não temos que ser também ingênuos. Há neste momento uma dinâmica que começa a ficar na moda de saída. Não é chamada missão, é chamado voluntariado. Daí a tal questão também que aludimos há pedaço. E é bom que as pessoas estejam disponíveis para ir para fora, para dar o seu tempo, para partilhar o seu tempo, os seus valores, as suas riquezas, não é? Os seus dons. Isso tem que ser inequivocamente sublinhado como bom. Mas também inequivocamente temos que não confundir isso com missão, não é? Ou seja, eu conheço casos, e alguns até próximos, de gente que tem saído do voluntariado e que escolhe o sítio para onde vai, não por causa das necessidades das pessoas, mas por causa dos territórios. Aquilo era um sítio para eu conhecer, um bom sítio para eu conhecer. Insisto, isto tem que ser sublinhado como positivo. Mas isto ainda não é a missão. Não é? Claro. Há aqui uma outra dimensão, que é a tal dimensão do anúncio explícito da palavra, da celebração da fé e da caridade e diaconia, aquelas 3 dimensões constitutivas da Igreja, tudo isto vivido em comunhão, e então, por causa deste, e por causa da promissão da dignidade humana de quem este ama, este Deus que ama todas as pessoas, por causa disto eu saio, por causa disto eu vou transformar a sociedade. Muito bem, mas após este enquadramento missionário... Deixa-me só terminar uma coisa. Com isto não quero dizer que somos melhores que os outros, claro. Que a nossa missão é mais correta. Estou a dizer que é outra coisa que é diferente. Exatamente. E que temos que, em cooperação e complementaridade, fazermos tanta coisa que é preciso fazer. Claro. Vamos avançar então. Estamos no 27º domingo do Tempo Comum e ficamos agora com o Evangelho de Marcos, que nos é lido pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a minhas criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Muito bem, Juan Ambrosio. Neste salto na análise. Exatamente. Mas que tem a ver com a missão, porque a missão concretiza-se claramente em tecidos familiares. Exatamente, e também na fidelidade. Claro. Em tecidos familiares e na comunidade cristã, como um tecido familiar ela também. Não é? Que texto este? No momento em que estamos a viver. Quando preparava isto, lendo o texto com atenção, o texto diz-nos... Parece que nos pode ser dirigido a nós hoje. Reparem, um grupo de fariseus aproxima-se de Jesus para o experimentarem. E pergunta, pode o homem repudiar a sua mulher? E Jesus responde, o que é que Moisés disse? Sim, pode. Isso já foi. Lá está. Câmara Municipal. Temos de parar.
Vamos à BT, também não é muito grave, está bem? Ah, está bem, está bem. O que é BT? VT é o que ficou gravado para trás. Ah, ok. Agora arrancamos. Se calhar vamos arrancar no final do Evangelho. A leitura dele. Sim. Problemas técnicos. Abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Muito bem, Juan Ambrosio, depois da análise que fizemos anteriormente, agora temos esta passagem de Marcos que também nos põe diante de uma questão da fidelidade também, do ser fiel a princípios. Exatamente. Como é que enquadras também a análise deste? Um texto que, à medida que o preparava, penso que poderia ser hoje dirigido a nós. O texto diz-nos que há um grupo de fariseus que se aproxima de Jesus com uma pergunta e que essa pergunta é para o experimentarem. Se pode um homem despedir a sua mulher, não é? E Jesus responde-lhes, o que é que diz Moisés? Pode. E eles, mas isso é por causa da dureza do vosso coração, por causa disso é que há uma lei. Bem, sabemos todos como tem havido clivagens na maneira de entender a proposta que nos é feita naquele texto belíssimo que é a Amoris Laetitia, não é? Sobretudo quando se levanta esta questão de se sim, se não, se é possível a pessoas separadas voltarem de novo a fazer itinerários, de aproximarem-se da igreja, sim, mas põe-se mesmo a questão de se podem de novo ou não voltar a comungar. Penso que devíamos ler este texto e se muitas vezes não estamos a fazer deste debate também uma maneira de experimentar o próprio Senhor Jesus, não é? E se muitas vezes nós estamos a ser duros de coração e a fazer da lei o critério último e não perceber que a proposta que Jesus faz neste caso é claramente para lhes mostrar o horizonte que Deus deseja, ou da fidelidade, do amor mútuo. E sabemos como no tempo de Jesus as mulheres estavam completamente desprotegidas, por qualquer coisa podiam de facto ser despedidas e esta é uma maneira também de as proteger. Mas Jesus ainda vai mais longe e põe as questões na questão do amor. Como é que nós fazemos deste projeto de Deus, que é um projeto de horizonte, de caminho, de construção de fidelidade, de construção de uma vida, o tornamos depois numa lei quase seca, fria, com a qual esmagamos às vezes vidas concretas, não é? Uma das coisas que a mim me parece lindíssimas neste texto da Amoris Laetitia, com todos os desafios que ele levanta, é que é feita uma coisa que é muito difícil, é propor o horizonte de Deus sem qualquer tipo de diminuição, na sua totalidade, mas aceitar a realidade e partir da realidade sem a mascarar, não é? E o horizonte de Deus não é apresentado essa realidade como um horizonte que esmaga a realidade, mas é apresentado como um horizonte que atrai, para o qual podemos caminhar. E o que ele valoriza é todos os passos dados nessa direção. Acho que este texto devia ser relido muitas vezes. Não estamos, às vezes, com estes debates que temos a tentar o próprio Jesus, não estamos a ser duros de coração, não estamos a fazer a interpretação toda a partir da lei. Catarina, também nos jovens parece ir despertando um bocadinho a sensibilidade a estas questões, não é? E a percepção de que não é o experimentalismo, é uma vida sem regras que leva à felicidade, mas nota-se hoje já a potência nos jovens e percepção de valores pela fidelidade e pela o preservarem naquilo que se crê e naquilo que se acredita. Eu acho que cada vez se nota mais. No entanto, também acho que para os jovens este Evangelho que é belíssimo e que para nós, já com algum caminho na fé, já conseguimos interpretá-lo não à letra, pode ser duro. Pode ser duro para os jovens, não é? Quantas vezes os jovens nos questionam, mas na Bíblia está a dizer que o divórcio não é o amor, que é o fracasso do amor, digamos assim. E quando esse casamento, essa junção de homem e mulher, são ele mesmo um fracasso, não é? E aqui o que eu acho que é interessante desmistificar aos jovens é que este compromisso, esta fidelidade, esta entrega um ao outro, não é? Que nos é pedido aqui na junção do homem e da mulher, não se fala apenas de um casamento puro e duro, fala-se também a nossa própria fé, a relação com a fé. E nisso os jovens estão a procurar ser mais fiéis
e dar-se por inteiro. Eu dou o exemplo de um casal que celebrou o seu matrimónio no fim de semana das Jornadas Missionárias, o Rui e a Susana, que decidiram que era o momento de dar o seu sim um ao outro e, ao mesmo tempo, dar o seu sim à missão. Eles casaram naquele dia e partiram em missão, tornando-se ainda mais entregues e mais fiéis àquilo que Deus lhes ia pedindo e que lhes pedem cada dia. A primeira leitura, Juan Ambrosio, o livro do Gênesis, lá está. E não é bom que o homem esteja só. É uma leitura que nos diz de uma maneira muito interessante como a nossa razão, a nossa maneira de ser é de facto na complementaridade. O texto diz-nos que é a criação do ser humano e diz-nos logo uma coisa: quando Deus criou o ser humano, criou homem e mulher. Penso que é importante dizer que a humanidade, então, enquanto tal, concretiza-se nesta dimensão masculino e feminino. E o que quer dizer ainda uma coisa mais interessante, penso eu, é que eu, enquanto homem masculino, não possuo em mim a plenitude da humanidade. Preciso que essa plenitude seja complementada, não é? Preciso que, para ser verdadeiramente humano, de ter a outra complementaridade. E, portanto, o mundo só é verdadeiramente humano porque um mundo constituído por homens e por mulheres. Ainda por cima, tirado da costela, diz-nos o texto, seja igual dignidade, igual nível. Para reforçar precisamente essa ideia. O texto está cheio de uma linguagem simbólica que nos mostra que esta complementaridade homem-mulher é uma questão de humanização, que é nesta complementaridade que nos humanizamos, que a humanidade é plenamente humana enquanto é masculina e feminina. Uma realidade que também se experimenta nos grupos missionários Sim. que passam pela Fundação Fé e Cooperação, não é? Hoje há mais rapazes, há mais raparigas neste partir. O que é que os números nos dizem? Bom, ao longo dos anos o que vamos vendo é que há mais mulheres do que homens. Mas eu acho que ninguém parte sozinho, acho que é o mais importante claro. de referir. É que nestes grupos ninguém parte sozinho. Não é? Mesmo a leitura diz-nos também que é preciso esta complementaridade. E a solidão é o oposto do amor, como fazemos esta interpretação. E eles partem sempre, sejam várias mulheres, sejam vários homens, partem sempre em conjunto. Claro. Esta complementaridade e este trabalho em conjunto, que podiam ser só mulheres, podiam ser só homens, mas que se for homens e mulheres acaba por ser mais rico. É o que dá o sentido. Ao fim e ao cabo, falamos aqui do amor e de alguma forma é isso que também está na segunda leitura da Epístola aos Hebreus, muito rapidamente, porque estamos a terminar. Sublinharia se calhar aqui a dimensão que me parece que acaba por percorrer isto tudo, que é a dimensão do dom. Exato. Ou seja, nós construímos e edificamos-nos quando somos dons ao outro. A segunda leitura diz-nos isso. Aquilo que Jesus salva-nos é o Salvador porque deu a sua vida, porque transformou a partir do dom. Só o dom é capaz de sustentar a família, só o dom é capaz de criar uma relação entre homem e mulher, capaz de vencer até as dificuldades e avançar. Quando eu constantemente me dou, a primeira leitura diz-me que sozinho, sem me dar e sem receber o que o outro me dá, também não sou. Percorre todo este texto, todos estes textos, a dinâmica do dom. O tempo não nos permite ir mais além, mas fica o essencial sobre esta proposta litúrgica dos textos bíblicos para este domingo. Obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Eu, pela minha parte, termino a lembrar que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.